Escrever boas histórias de terror não é tarefa simples. Afinal, como se não bastasse o duro ofício de construir uma boa história, bem escrita e que seduza o leitor, diferentemente de outros estilos, no terror ainda é preciso de fato provocar suspense e medo no leitor. Tal qual na comédia com riso, o medo é um sentimento necessariamente visceral e franco, a ser atingido sempre de maneira contundente, algo que simplesmente sente-se ou não. E que tal a tarefa de contar uma história que provoque medo usando somente 2 frases? Foi esse o desafio proposto por um fórum no site Reddit. Os usuários do site rapidamente começaram a enviar suas pequenas histórias de horror e, não por acaso, o resultado tem circulado intensamente pela internet. A maioria é realmente assustadora. Veja abaixo alguns exemplos. Quem diria que o poder de síntese poderia ser tão aterrorizante? E que tal a tarefa de contar uma história que provoque medo usando somente 2 frases? Foi esse o desafio proposto por um fórum no site Reddit. Os usuários do site rapidamente começaram a enviar suas pequenas histórias de horror e, não por acaso, o resultado tem circulado intensamente pela internet. A maioria é realmente assustadora. Veja abaixo alguns exemplos. Quem diria que o poder de síntese poderia ser tão aterrorizante? Eu despertei com um barulho de batidas em um vidro. Pensei que vinha da janela, até que percebi que vinha do espelho novamente. Uma garota ouviu sua mãe chamar seu nome do andar de baixo, então se levantou para descer. Quando chegou na escada, sua mãe a puxou para dentro de seu quarto e disse: "Eu também ouvi. A última coisa que vi foi meu despertador piscando 12:07 antes que ela arranhasse suas longas unhas podres pelo meu peito, com sua outra mão abafando meus gritos." Então me sentei na cama e percebi que era somente um sonho, mas assim que vi meu despertador marcar 12:06, ouvi o barulho do armário se abrindo. Por ter crescido com cães e gatos, me acostumei com o barulho de arranhões na porta enquanto dormia. Agora que moro sozinho, é muito mais perturbador ao longo de todo o tempo que vivi sozinho nessa casa. Juro por Deus que fechei mais portas do que abri. Ela perguntou por que eu estava respirando tão forte. Eu não estava. Minha mulher me acordou na noite passada para me dizer que alguém havia entrado na casa. Ela foi assassinada por um invasor 2 anos atrás. Eu despertei com o som de uma voz ninando meu filho recém-nascido pela babá eletrônica. Enquanto mudava de posição para voltar a dormir, meu braço encostou na minha mulher, dormindo ao meu lado. Não há nada como a risada de um bebê. A não ser que seja 1 da manhã, e você esteja sozinho em casa. Estava tendo um sonho delicioso quando despertei com o som de marteladas. Depois disso, eu mal pude ouvir o som da terra caindo sobre o caixão e cobrindo meus gritos. Eu estava cobrindo meu filho e ele me disse: "Papai, veja se tem algum monstro embaixo da minha cama." Eu fui olhar para acalmá-lo e então vi um outro ele, debaixo da cama, me olhando trêmulo e sussurrando: "Papai, tem alguém na minha cama." Tinha uma foto de mim mesmo dormindo em meu telefone. Eu moro sozinho. E você? Tem algum microconto de terror para dividir? Escreva nos comentários, se tiver coragem.